A gente sabe que você é conhecido como Código Investidor, mas tem algumas pessoas que te chamam de Matheus, tem outros que te chamam de Venezuela. E eu acho que o interessante era explicar pro pessoal por que Venezuela. Pois é, eu tenho um pouco essa crise de identidade. Às vezes nem eu sei quem eu sou, o Código Investidor, Matheus ou Venezuela. E essa história começa no ano de 2001, quando eu nasci. Eu nasci em São Paulo, na cidade de Taubaté, em agosto de 2001. E com 2 anos de idade, meu pai foi chamado. Meu pai sempre trabalhou na empresa do ramo florestal aqui no Brasil. E ele foi chamado para trabalhar lá na Venezuela e acabou indo. E eu, com 2 anos de idade, acabei indo junto com a minha família. E a vida inteira eu morei na Venezuela. Então eu fui criado sempre na Venezuela, desde 2 anos de idade. Desde que eu me lembro de pessoa, eu já sabia falar o espanhol e o português. Hoje em dia, o pessoal fala que Venezuela, que não sei o quê, tem essa visão da Venezuela em crise, Venezuela é um país fodido. Mas na época, Venezuela era um país bem, digamos, esperançoso, era um país bem moderno na América e tudo mais. Lá Pelo petróleo também. Exato, na época de 2003, Venezuela bombando e tudo mais. Então acabou sendo a gente indo para Venezuela nessa época de vacas gordas e a gente pegou sim um pouco da crise de 2014 para cá na Venezuela, que a gente pode falar isso ao longo de outros conteúdos e tudo mais. Então, o pessoal me chama de Venezuela por isso, porque eu fui criado a vida inteira, sempre morei lá na Venezuela. Entendi. E aí foi a sua família inteira mesmo? Você, seu pai, sua mãe, você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, ela acabou indo comigo também, então foi a minha família inteira, no Ela caso. é mais nova ou mais velha? Ela é mais velha, ela é 3 anos mais velha do que eu. Então a gente acabou se mudando todo mundo e eu não perdi o contato do Brasil, por isso que eu falo com esse sotaque um pouco estranho, não é que eu falo português perfeito, porque eu nunca me desapeguei do Brasil. Todas as férias, uma vez no ano a gente vinha, férias do meu pai e de escola, a gente vinha para o Brasil, conhecia a família, visitava os lugares aqui, mas depois voltava. Então foi assim durante 15 anos. Então 15 anos da minha vida, que foi quando eu voltei em 2017 da Venezuela. E como que era essa vida no dia a dia lá na Venezuela? Você tinha uma rotina específica? Você tinha algumas coisas que você fazia por lá que você deixou de fazer? Como que era? Cara, a Venezuela, a gente sempre tinha uma vida bem de boa. O pessoal, quando fala da Venezuela, acha que a gente voltou pro Brasil com a ideia de refugiado. Inclusive, antigamente, quando eu vinha pro Brasil, como eu falei, eu sempre vinha uma vez por ano, eu sempre vinha e eu batia no peito de falar que eu morava no exterior, que eu morava na Venezuela, que não sei o quê. De uns 4 a 5 anos pra cá, quando eu vinha pro Brasil ainda morando lá, eu só falava, não, onde que você mora? Eu moro na Colômbia, eu moro no Peru. Eu falava algum país próximo, menos a Venezuela, porque todo mundo, quando eu falava que eu era da Venezuela, a primeira coisa que eu tinha que fazer era justificar que eu não vim para a Venezuela como refugiado. Então me dava muito desgaste eu falar, porque a expressão da pessoa era na hora. Falava, de onde você veio? Venezuela? Como assim? Nossa, coitado. Mas lá na Venezuela, como eu falei, eu morei lá durante muito tempo e eu peguei a Venezuela boa, por dizer assim. Então eu vi de perto acontecendo no início. Eu vi de perto tudo acontecendo, tudo pegou, tipo, uns decaindo. 10 anos na Venezuela boa. Porque a Venezuela ruim começou de 2014 pra cá. Então, aliás, eu não vou dizer que 2014 pra cá, mas acontece o seguinte, a Venezuela sempre, desde que o Chávez entrou em 1998, o governo socialista de lá, ela vinha decaindo aos poucos. Então ela vinha aos poucos se fudendo, por dizer assim. Em 2014, acontece que o Chávez morre e vem o Maduro, que é o sucessor. Se a Venezuela vinha caindo levemente, agora em 2014 para cá ela despencou em um barranco. Então ela estragou geral. Então tudo se intensificou de 2014 para cá, só que só veio sair nas notícias que a Venezuela está em crise em 2018, 2017, mas já tinha uma crise muito forte lá acontecendo, só que isso não saía no mundo, isso não acontecia. Como que você sentia essa crise assim na pele? O que você via que dava pra... Exato, justamente isso que eu ia falar. Como a gente estava numa situação em que meu pai era estrangeiro e ele trabalhava numa empresa também do ramo florestal, porém o vínculo dele era com uma empresa do Canadá. Então é como se ele trabalhasse no Canadá, porém com a subsidiária na Venezuela. Então a nossa condição específica na Venezuela, dentro da Venezuela, era confortável e tranquila. A gente vivia numa espécie de bolha, por dizer assim, com outras pessoas também
bem de vida dentro da Venezuela. Então, por mais que a gente pegasse assim crise, eu nunca passei tão vivamente na pele tantas dificuldades quanto o pessoal de lá. Talvez a dificuldade que a gente passava era a dificuldade do país, do tipo você ir no supermercado e você não achar comida para comprar. Não é que você não tivesse dinheiro para comprar, mas é que você não tinha o acesso. E seu pai recebia em dólar. Meu pai recebia em dólar. Então por isso que era protegida a nossa situação lá. Porque a Venezuela, hoje em dia, pelo menos quando eu vim para cá, o salário mínimo da Venezuela era o equivalente a $7 por mês. Então qualquer pessoa que ganhe minimamente dolarizado, se você ganhar $100 por mês, você já é considerado classe média alta lá. Sem zoeira, você já é considerado rico. Então, qualquer dólar que você tenha lá em moeda forte, você já está protegido. Então, a gente tinha essa situação, porém, eu sempre vivi de perto pessoas ao meu redor, na escola, amigos, amizade e tudo mais, não tendo, talvez, condições tão legais, apesar que eu morasse num lugar, numa região da Venezuela bem tranquila. Era uma cidade do interior, o estado chama Cojedes. Cojedes é um nome meio estranho, é com J. Ó, a Siri sempre atrapalhando aí com nós. A gente vai deixar porque o podcast é raiz. Era estado Cojedes, a cidade chama San Carlos. Fica mais ou menos 4 horas da capital Caracas. E deixa eu entender, o que você acha que rolou, tipo assim, eu sei que foram vários fatores, isso sempre vai ser vários fatores, mas que desencadeou essa crise gigantesca na Venezuela? Então, eu não sou a pessoa mais especialista em geopolítica ou em mercado e tudo mais, assim, em termos de crise e etc, para falar e dar um posicionamento todo estruturado de tudo que aconteceu. Mas, a grosso modo, a Venezuela sempre veio com foi o lado político em geral, o que fudeu com a Venezuela. Não foi uma crise de repente, foi uma coisa política, 100% política. Muitas pessoas vendem a ideia de que os Estados Unidos que quiseram ferrar com a Venezuela. Que acabou o petróleo. Mas não, foi uma crise inteiramente política. Quando o Chávez entrou com uma política socialista, começaram a surgir muitos programas sociais. O que aqui no Brasil talvez seria o Bolsa Família, lá existia Bolsa tudo que você pode imaginar. Então as pessoas basicamente não precisavam trabalhar, não precisavam fazer nada. Era um assistencialismo do governo. Exato, muito assistencialismo, muitos programas sociais, mas programas sociais às vezes não tão restritos a uma quantia minoritária que talvez precise, mas sim a muitos tipos de pessoas. É o que acontece muito na Alemanha, e eu vi isso de perto lá. Então eu tinha amigos lá que nem falavam alemão, mas tinham descendência alemã e tinha assistência do governo em si, ganhava 1.100 euros lá só por estar lá. E pessoas que não precisavam realmente. Completamente diferente. Não, exatamente. Um país muito rico e tal. Exatamente. Eu acho que o tanto que a economia do país é forte, ela influencia também no poder ali que ela vai ter para fazer esse assistencialismo. Só que no caso da Venezuela, eu acredito que eles tenham tentado fazer tudo de uma vez e não tinha, às vezes, realmente tão sustentável assim. Exato, você falou da Alemanha, a Alemanha era uma economia forte. A renda da Venezuela, por exemplo, quando você pega o Brasil exporta soja, exporta milho, exporta grãos, exporta carne, exporta muitas coisas para países afora e dentro do país, o país é tão grande que ele se sustenta. Então, a economia interna do Brasil, por exemplo, ela consegue sustentar o país. A Venezuela é um país pequeno, então, a Venezuela é do tamanho de Minas Gerais. Então, ela por si só, dentro não se sustenta. Ela demanda exportação para ela crescer. A Venezuela só tem um produto. 90% da receita do país era petróleo. Era apenas petróleo. Então, a Venezuela hoje em dia tem a maior reserva de petróleo do mundo. Não que seja mais explorado e tudo mais. Mas a maior reserva está embaixo de solos venezuelanos. Então, a Venezuela só dependeu de petróleo. Dependia de petróleo. E aí começaram a surgir os programas sociais e tudo mais. Como eu falei, esses assistencialismos absurdos às vezes eu lembro que tinha uns programas que eram muito... Eles ajudavam, por exemplo, pessoas de 16 a 20 anos, eles davam um salário, o governo dava salário para complementar os estudos e aí depois eles já saíssem procurando emprego e tudo mais. Meio que pagavam pra ele, mesmo ele ainda estudando, sabe? E sem precisar nada, isso era muito liberado por qualquer pessoa. E eram uns assistencialismos muito ridículos, e muito tamanho. Então ela sempre veio com essa política de assistencialismo, etc. E máquina do governo inflando, etc. e tudo mais. E acontece que
houve um estouro do petróleo, por dizer assim, no final de 2008 até 2011, 2012, houve um boom nas commodities. O petróleo, se eu não me engano, nessa fase, não lembro o ano exato, mas nessa fase, o barril de petróleo chegou a $120, que era muito dinheiro que entrava para o país. Então, o petróleo na máxima, Venezuela produzindo muito dinheiro, produzindo os mais diversos programas sociais e gastando pra caramba, gastando muito, e aumentando o gasto, com o petróleo na máxima. Claro, a renda na máxima, aumentou muito os gastos. Acontece que, desse tempo pra cá, o petróleo caiu. E eu lembro que o petróleo, em alguma época, era $120, depois ele chegou a $40. Então ele caiu 3 vezes. É como se a renda sua de 1.000 passasse para R$300. Você perdeu 2/3 da sua renda. Porém, o que acontece com a máquina pública? Quando você aumenta os gastos, é fácil aumentar gastos. Reduzir os gastos e voltar para trás não é tão fácil assim. Então, a Venezuela aumentou os gastos junto com a receita se fudeu, mas os gastos continuaram. E aí é onde estrala qualquer processo de efeito dominó. Esse foi o ponto de efeito dominó que começou a foder com a Venezuela. Por quê? Porque tinha que manter os gastos. O que um país faz? Imprimir mais dinheiro. Começar a imprimir mais dinheiro, o que gera? Inflação. O que gera inflação? Aí começa um monte de coisas. Inflação, moeda está ficando mais fraca, logo o pessoal vai para a reserva de valor, no caso o dólar, moeda forte. Só que o que acontece? O governo, ele não libera os dólares, ele começa a bloquear dólares. Aí o que acontece? Surge um mercado negro de dólar na Venezuela. Surgindo esse mercado negro em dólar da Venezuela, os preços começam a ser cotados na cotação negra do dólar e o governo, para de ganhar dinheiro ele congela a cotação do dólar. Em vez de o dólar ser marcado por livre mercado e tudo mais, sim, ele fala, agora o dólar é 5. E foda-se, é 5 e não tem mais. Porém, o dólar no mercado negro é 1.000, por exemplo. A distorção é absurda assim mesmo. O dólar é tipo 20 vezes mais o dólar negro. Só que todas as mercadorias que chegam na Venezuela, exportações, chegam cotadas no mercado negro. Então, para comprar dólar, se você quisesse comprar dólar, você tem que comprar no mercado negro, que custa 1.000. Porém, se você tem dólar e você quer vender para o país, eles te compram os mesmos dólares que você compra por 1.000 a R$5, por exemplo. Então não faz sentido. Então aí começa todo o efeito dominó, que tudo se desencadeou por a máquina pública aumentar os gastos e de repente ela só ter uma fonte de renda, a receita dela se fuder, por dizer assim, ela cair pela 1/3, 2/3 da receita caírem e ela ficar apenas dependente disso daí. Isso entra até nessa parte de diversificação também, né? Exato, é um princípio que muitas pessoas dizem, não é só de riqueza de você não ter só uma fonte de renda, mas é para país. Um país depende de uma fonte de renda. Se você depende de um único pilar, seu castelo, por dizer assim, é muito frágil. O país nada mais é do que uma empresa gigantesca. O país é uma empresa gigantesca. Se a gente for levar ainda mais micro, o país é as contas pessoais de uma pessoa, as contas financeiras de uma pessoa, porém a um nível de escala gigante. Então, é maior do que uma empresa. Tem os gastos pessoais de uma pessoa. Quanto que você gasta, quanto que você ganha. Isso é muito fácil de entender. Eu ganho R$1.000 por mês e eu gasto 800, eu estou economizando 200. Logo tem isso nas empresas, que tem um pouco mais complexo. Logo tem o país. É o mesmo esquema econômico. É quanto você gasta versus quanto você ganha. Se você gastar mais do que você ganha, logo você no futuro... A conta não fecha. Justamente. Então isso é um pouco do motivo pelo qual a Venezuela se fudeu. E tudo isso foi intensificado em 2014. Que foi... O Chávez, ele tava já fudendo a Venezuela, porém, ele era um presidente que já entendia a economia e o mercado. O Maduro era uma pessoa que nunca teve nenhuma qualificação, inclusive ele não é formado em ensino médio. Mas o Maduro foi escolhido pelo Chávez. O Maduro foi escolhido pelo Chávez. Ele era meio como braço direito, porém o Maduro não tem nem ensino médio, por dizer assim. Por dizer assim, ele não tem. Então, uma pessoa não capacitada nem um pouco, tocar um país que está entrando em problemas financeiros, com muitos gastos e que tem que reduzir custos extremamente rápido. Ele não conseguiu liderar bem e... Fora toda a corrupção absurda que tem lá. Isso eu tô falando assim, contexto politicamente correto, para não falar que a política é só roubada. Se estivessem fazendo tudo certo, seria difícil dessa forma. Seria difícil, talvez seria muito difícil, mas não seria nem perto do que chegou hoje.